o torcedor cobrando, o Cruzeiro não tá movimentando no mercado, mas o Cruzeiro tava meio mineirinho, comendo quieto, né? Caladinho, né, Xará? Boa tarde, um abraço. Um abraço, Xará, para quem nos acompanha no Rádio Esportes. É assim, negociação não pode abrir o jogo tão de forma evidente, porque o mercado, ele é cruel. Se fala um jogador, se fala assim, o Emerson Romano tá indo pro Barcelona, e todo mundo vai atrás do Emerson Romano. O Adilson Martins, que acaba de sentar aqui para daqui a pouco falar do América, tá indo pro Real Sociedad. Aí todo mundo quer. O mercado é assim. Vamos trazer, então, essa informação que foi destaque hoje da nossa manchete do Rádio Esportes e tem a ver com o Matheus Vital. Matheus Vital, jogador, não vai permanecer no Corinthians, tem contrato até dezembro de 2023. E aí, eu bati um papo com o Samir, que cobre o Corinthians, Samir Carvalho, e ele falava assim, Pansieri, é um jogador que tem uma boa relação também com a diretoria, que sempre apostou nele, sempre viu no Matheus Vital algo interessante. E aí, nessa apuração que a gente pôde até trocar uma ideia, o Cruzeiro vai ficar com o jogador por 3 anos. Por 3 anos, então, o Matheus Vital na Toca da Raposa. E aí, Xará, vem o pulo do gato. O Cruzeiro não paga para ter o Matheus Vital. O que vai fazer o Cruzeiro e o Corinthians? 50% para o Cruzeiro, 50% para o Corinthians, dos direitos do jogador, vai assinar contrato com o Cruzeiro ficando responsável pelo salário dele. E aí também uma outra situação, o salário do Matheus Vital está dentro da linha do que o Cruzeiro pretende para a temporada 2023. Não foge dos parâmetros, não foge daquilo que o Cruzeiro vem pagando, por isso então o Matheus Vital é muito próximo de acertar com o Cruzeiro esse contrato aí de 3 anos e tem essa negociação super avançada, Xará. Pois é, Matheus Vital. Ô Panzi, Matheus Vital, imagina aí o meio campo talvez, Neto Moura, Matheus Vital, surgiu bem demais no Vasco até, esperava-se até um pouco mais dele, mas é um bom nome para o Cruzeiro, Panzi? Ô, Romano, eu acho que sim. É um jogador já rodado em Série A de Campeonato Brasileiro e é a realidade do Cruzeiro para a próxima temporada. O Cruzeiro de volta à primeira divisão. Acho sim, bom reforço, jogador que pode, assimilando a ideia do técnico Paulo Pessolano, figurar inclusive entre os titulares, né? Jogador que joga pela esquerda, tem aquele pé invertido, tem um bom potencial de marcação também. Para a realidade do Cruzeiro, que é de retorno à Série A e uma briga por permanência num primeiro momento, acho que sim, Matheus Vital é bom reforço, pode ajudar muito e dentro do que o Cruzeiro tem no elenco hoje, chegaria sim para brigar pela titularidade, Romano. Pois é, Matheus Vital, me lembro bem dele surgindo no Vasco da Gama, Xará. Inclusive o Vasco tinha uma ideia de que ele poderia se transformar até mesmo num outro Felipe Coutinho, o que acabou não acontecendo. Não aconteceu. E aí, Romano, uma situação também que é legal a gente lembrar dessa situação do Matheus Vital, que é a bola da vez no Cruzeiro, é que ele esteve quase sendo contratado pelo Valladolid. Verdade. Que é o time da holding do Ronaldo, né? Então o Ronaldo tem no Brasil o Cruzeiro e tem na Espanha o Valladolid. Por isso, Paulo André, Ronaldo, o Elias, o próprio Pedro Martins, todos esses que trabalham hoje no Cruzeiro, eles têm muito mapeado o que é o Matheus Vital. Aliás, foi bom você falar do Valladolid, que eu quero saber do Alexandre Simões. Ô Simões, o Cruzeiro tem como trunfos numa negociação com o jogador o peso do nome Cruzeiro, o peso do nome Ronaldo, mas também tem o trunfo do Valladolid, né? Porque pode falar, você vem pro Cruzeiro, depois você faz uma ponte pra Europa. Você acha que o Cruzeiro tá usando isso também, Alexandre? Romano, sem dúvida, né? O Ronaldo é uma grande marca do futebol mundial, tem o Valladolid, tem o Cruzeiro. E é interessante em relação a essa situação do Matheus Vital, tá? Porque se realmente se concretizar essa ida dele para Minas Gerais, e o Pansieri trouxe aí a questão de o Valladolid já ter tido interesse nele, tá? Atlético e Cruzeiro terão 2 grandes amigos e 2 grandes personagens de uma história recente que o Vasco construiu, né? Paulinho e Matheus Vital foram revelados juntos no clube de São Januário e apareceram no futebol brasileiro numa grande campanha no Brasileirão de 2017, quando levaram o Vasco à Libertadores de 2018.
Depois cada um seguiu o seu caminho, o Paulinho vendido à Alemanha, o Matheus Vital vendido ao Corinthians, né? Mas de toda forma são muito amigos, revelados na mesma geração de São Januário e podendo os dois irem jogar no futebol mineiro, né? O Paulinho conseguiu ser campeão olímpico, tem uma carreira mais concretizada, mas o Matheus Vital também é muito bom jogador e, como o Edu colocou, para a realidade do Cruzeiro, tá? É um jogador que chega até com peso para ser titular, Romano. Também acho, viu? Acho que tem peso ali para vestir a camisa titular. Já até imaginei aqui, até um dia ter o Pesolano, meu campo de Neto Moura e Vital. Aí vai ser o Neto Moura. Imagina o torcedor quando fica imaginando essa linha de frente também, com o Vital, com o Bruno Rodrigues, inevitavelmente o Edu. O Edu tem mais 2 anos de contrato, o Cruzeiro está olhando outros atacantes, mas tem o Edu. Tem a situação do Rafa Silva ainda para resolver, porque desses jogadores, Xará, que vão terminar o contrato no fim de 2022, o Cruzeiro precisa resolver essa questão do Rafa Silva. Por quê? Porque ele está machucado. Aí estende o contrato até janeiro, fevereiro, que é uma coisa legal, mas a informação que eu tenho é que antes mesmo de acabar a Série B, tinha time de fora querendo levar o Rafa Silva. Porém, a situação muda. Ele está machucado. Aí talvez esse time que fez aquela sondagem, aquele monitoramento do atleta, ele recua, talvez aí o caminho dele pavimentado para continuar no Cruzeiro. Porque tem números do Rafa Silva, também dentro da análise de desempenho, que é um jogador que aguentaria a Série A. Que é um jogador que suportaria a sequência de jogos, já vivenciou isso, já passou por futebol europeu, futebol asiático, e daí, nesse monitoramento, seria um jogador importante para o Cruzeiro no ano que vem. Então vamos esperar, porque é uma situação ainda a ser resolvida, e a gente vai tentando desenhar aí o Romano Pesolano, esse Cruzeiro. Agora, uma outra situação que vale a gente destacar aqui é do Jorge. O Jorge do Palmeiras. Foi uma informação, inclusive, levantada pelo nosso companheiro Samuel Venâncio. E aí eu fui atrás de quem cuida da carreira do Jorge, para entender como que seria essa operação. O Jorge hoje tem contrato com o Palmeiras até 2025. Hoje é a terceira opção lá, o Xará. Ele perdeu pro Vanderlan, que é o menino da base, né? Exatamente. Como reserva imediato do Piquerez. O Piquerez está na frente, o Vanderlan está na frente. O Palmeiras não queria, em um primeiro momento, dispor desse atleta. Mas entende também que é um ativo importante para ser valorizado. E o Cruzeiro teria esse ingrediente, com o Cruzeiro pagando os salários do atleta. Só que quem cuida da carreira dele ainda não foi procurado. Quem cuida da carreira do Jorge ainda não foi procurado. Então, algo entre Cruzeiro e Palmeiras, mas sem passar pelo empresário do atleta. Então, uma situação que não está fácil, diferentemente do Bruno Pacheco, que o próprio nosso Guilherme Pio conversou com o empresário do atleta e falou assim, tá andando. É uma situação que pode acontecer, ou seja, se a gente for pensar em lateral pela esquerda hoje, mas muda tudo, né? É cíclico, é volátil. Hoje o Bruno Pacheco estaria na frente, porque aí já tem o Ceará na parada e o próprio empresário do jogador, algo que não acontece com o Jorge. Então, essas movimentações de mercado